Olá, pessoal! Agora faremos o estudo de Mateus capítulo 21. Então, mais uma vez, primeiramente, vamos orar. Pai Celestial, entramos agora diante da Tua presença, pedindo que seja o Espírito Santo a nos conduzir no estudo deste capítulo. Que o que viermos a aprender, venhamos a colocar em prática nas nossas vidas. Não queremos ser meros ouvintes da Tua palavra, mas queremos ser praticantes. Pai, pedimos que o Senhor não nos deixe entender errado, que o Senhor não nos deixe, ó Deus, seguir por caminhos longes dos Teus. Não queremos ser apenas cheios da Tua palavra, mas queremos verdadeiramente dar frutos para o Teu reino. Desde já te agradecemos, Pai, porque o Senhor permanece conosco nestes estudos. Te louvamos e rendemos graças ao Senhor, porque só o Senhor é digno de honra, glória, louvor e adoração. Desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, Mateus capítulo 21. Quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente 2 discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão uma jumenta amarrada com seu jumentinho ao lado. Desamarrem os animais e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, digam apenas: o Senhor precisa deles. E de imediato a pessoa deixará que vocês os levem. Isso aconteceu para cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam ao povo de Sião: vejam, seu rei se aproxima. Ele é humilde e vem montado num jumentinho, cria de jumenta. Os 2 discípulos fizeram como Jesus havia ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram seus mantos sobre o jumentinho. E Jesus montou nele. Grande parte da multidão estendeu seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus. E outros cortaram ramos das árvores e os espalharam pelo chão. E as pessoas, tanto as que iam à frente como as que o seguiam, gritavam: Hosana, filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana no mais alto céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade estava em grande alvoroço. Quem é esse? Perguntavam. A multidão respondia: é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Então, Jesus entrou no templo e começou a expulsar todos que ali estavam comprando e vendendo animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, dizendo: as Escrituras declaram: meu templo será chamado casa de oração, mas vocês o transformaram no esconderijo de ladrões. Os cegos e os coxos vieram a Jesus no templo e ele os curou. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei viram esses milagres maravilhosos e ouviram até as crianças no templo gritar: Hosana, filho de Davi, ficaram indignados. Então, ouvindo o que as crianças estão dizendo? Perguntaram a Jesus. Sim, respondeu ele. Vocês nunca leram as Escrituras? Elas dizem: ensinaste crianças e bebês a te dar louvor. Então, ele voltou a Betânia, onde passou a noite. De manhã, enquanto voltava para Jerusalém, Jesus teve fome. Encontrando uma figueira à beira do caminho, foi ver se havia figos, mas só encontrou folhas. Então disse à figueira: nunca mais dê frutos. E no mesmo instante a figueira secou. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que fiz com esta figueira e muito mais. Poderão até dizer a este monte: levanta-se e atira-se no mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Quando Jesus voltou ao templo e começou a ensinar, os principais sacerdotes e líderes do povo vieram até ele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Jesus respondeu: eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas, se vocês responderem a uma pergunta.
A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará: por que não cremos em João? Mas se dissermos que era apenas humana, seremos atacados pela multidão, pois todos pensam que João era profeta. Por fim, responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus replicou: então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. O que acham disto? Um homem que tinha 2 filhos disse ao mais velho: filho, vá trabalhar no vinhedo hoje. O filho respondeu: não vou. Mas depois mudou de ideia e foi. Então o pai disse ao outro filho: vá você. E ele respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 obedeceu ao pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus explicou: eu lhes digo a verdade. Cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês. Pois João veio e mostrou o caminho da justiça, mas vocês não creram nele, enquanto cobradores de impostos e prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês se recusaram a mudar de ideia e crer nele. Agora, ouçam outra parábola. O dono de uma propriedade plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao redor, um tanque de prensar e uma torre para o guarda. Depois, arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para um lugar distante. No tempo da colheita da uva, enviou seus servos a fim de receber sua parte da colheita. Os lavradores agarraram os servos, espancaram um deles, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Então, o dono da propriedade enviou um grupo maior de servos para receber a parte dele, mas o resultado foi o mesmo. Por fim, o dono enviou seu filho, pois pensou: certamente respeitarão meu filho. No entanto, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: aí vem o herdeiro da propriedade. Vamos matá-lo e tomar posse dessa terra. Então o agarraram, o arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. Quando o dono da terra voltar, o que vocês acham que ele fará com aqueles lavradores? Perguntou Jesus. Os líderes religiosos responderam: ele os matará cruelmente e arrendará o vinhedo para outros, que lhe darão sua parte depois de cada colheita. Então Jesus disse: vocês nunca leram as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. Eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Quem tropeçar nessa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os principais sacerdotes e fariseus ouviram esta parábola, perceberam que eles eram os lavradores maus a que Jesus se referia. Queriam prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam um profeta. Nesse capítulo, pessoal, eu vou destacar umas passagens que vão facilitar o entendimento de vocês. Primeiro, Jesus chega no templo e expulsa quem estava comprando e vendendo animais para os sacrifícios. Aí você pode perguntar: uai, Tati, mas no Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, não era a morte dos animais que encobria os pecados? Então por que Jesus fez isso? Jesus fez isso porque as pessoas que vendiam os materiais para os sacrifícios na porta do templo, elas usavam preços desonestos, entende? Vamos supor que uma pombinha valesse, na época, vamos colocar, gente, é só uma ilustração, R$10. Quem estava na porta do templo vendendo, vendia a 50. Por quê? Porque vinha gente de muito longe, na época não existia avião, não existia trem, não existia carro. Então o pessoal vinha a pé, né, no dedão e de camelo. E aí, né, em cima de lombos de animais. Então era muito difícil de chegar.
essas pessoas geralmente não conseguiam trazer os animais ideais para o sacrifício. E aí elas precisavam comprar nas redondezas do templo. E quem estava ali aproveitava-se da necessidade do outro para ganhar um dinheiro desonesto. Entende? Eles não estavam ali vendendo de forma honesta para ajudar as pessoas que estavam nessa situação, mas sim para ganharem um dinheiro desonesto. E é por isso que Jesus se revoltou e fez o que fez. Porque o que ele fala? O templo dele é chamado casa de oração, não esconderijo de ladrões. Então não é um lugar para as pessoas usarem o nome de Deus para fazerem o que bem entenderem, serem corruptas, serem desonestas. Entende? É isso. E aí eu mesma, gente, já confundi também. Eu já via, por exemplo, o pessoal fazer bazar na igreja, fazer cantina na igreja e vender aquilo ali para angariar fundos, para fazer um congresso, né, da igreja, para trazer pastores de fora, para fazer um evento. E eu ficava em dúvida se isso estava certo ou errado. A questão, gente, é a intenção errada do coração. Então, se fosse fazer o bazar, fosse fazer essas cantinas para roubar dinheiro do povo, com intenção errada, com fins errados, isso é pecado, isso é condenado por Jesus. Entende? Agora, tá angariando fundos para fazer os eventos que a igreja precisa, não tem problema. Entendeu? Para fazer as coisas certas, não tem problema. E aí vem uma coisa importante. Eu acho interessante, né? Quanto que os sacerdotes e líderes do povo, que deveriam ser os conhecedores da palavra, não conheciam. Eles viram para Jesus, no versículo 23, e perguntam: com que autoridade Jesus fazia o que ele fazia? Com a autoridade de Deus, né? Ele é Deus. Ou seja, eles não conseguiram reconhecer o próprio Jesus na frente deles. E aí Jesus mostra para eles o grau da hipocrisia deles. Quando ele fala a parábola dos dois filhos. Um filho, o pai chama, manda fazer uma coisa, o filho fala, não vou fazer, mas se arrepende, vai lá e faz. O outro filho fala prontamente, vou fazer, e não faz. E aí Jesus fala, qual que obedeceu? É o que falou que ia fazer ou o que fez? Os fariseus e os mestres da lei eram assim. E assim são todos os que só leem a palavra, sabem a palavra de capa a capa, mas não praticam. Entende? Não adianta você só conhecer a vontade do Pai e você não obedecer. Entende? Até porque, se você crer, você vai obedecer. E vem a palavra dos lavradores maus. No final desse capítulo, Jesus deixa claro que os lavradores maus eram os fariseus. Não serve só para os fariseus, né? Serve para todos aqueles que deveriam estar pregando a palavra, deveriam estar ensinando a verdade e estão servindo aos seus próprios interesses e não ao reino. E aí, o que vai sendo dito nessa parábola? Que os lavradores maus, o dono da vinha é quem? O dono de tudo, Deus, foi enviando profetas, né? Foi enviando pregadores, foi enviando pessoas para alertar. E aí, são servos que vão vindo. Vem um servo, os lavradores matam. Vem outro, mata. E ao final matam o próprio filho, espancam o próprio filho do dono da vinha. Ao longo da história, Deus foi mandando profetas, foi mandando pessoas que ensinavam a verdade, alertavam sobre a verdade, até que mandou seu próprio filho. E mesmo quem conhecia a verdade e quem não conhecia, não quis saber da verdade. E aí é o que Jesus fala no versículo 42. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Como eu falei com vocês nos capítulos anteriores, a pedra, né, que é a igreja edificada é Jesus. E olha aqui, reforçando mais uma vez, o que é a pedra angular? É a pedra que mantém a estrutura toda, é a pedra principal. Essa pedra é Jesus. E fala que no versículo 44 que quem tropeçar nessa pedra vai ficar despedaçado.
e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. E no versículo 43 diz que o reino de Deus seria tirado deles, né, e entregue a um povo que produziria os devidos frutos. O que isso significa e o que significa também quando fala que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos? O povo judeu foi chamado para levar a palavra de Deus para todo mundo. E aí os mestres da lei, os fariseus, os estudiosos da lei, eles tinham que fazer isso. Mas eles se perderam na estrada e começaram a colocar, como nós vimos nos capítulos anteriores, doutrinas da cabecinha deles. Então Deus mandou fazer isso, eles, mas isso aqui também eu acho que é bom, vamos pôr como vontade de Deus. Isso aqui eu acho que é bom, isso aqui que Deus falou, não concordo muito não, vamos colocar o que eu acho que é bom. E aí eles foram chamados para pregar a verdade, mas eles começaram a pregar sobre eles mesmos. Misturar um pouco da verdade com o que eles queriam e pregar a vontade deles. E é isso que Jesus condena. Eles foram chamados inicialmente. E os gentios, o que são os gentios? São os povos que não são judeus, entende? Os que não são judeus, os judeus foram chamados para pregar para o mundo inteiro, para que a salvação alcançasse também os gentios. E a partir daí todos pudessem alcançar a salvação. Só que esses aqui, muitos deles, inclusive os mestres da lei, não cumpriram aquilo que foram chamados. E aí, eles foram os primeiros a serem chamados, se tornaram os últimos. Os últimos a serem chamados, que são os gentios, se tornaram os primeiros. Por quê? Porque foram os primeiros, né, que aceitaram Jesus. Porque os judeus, muitos deles não aceitaram. E Jesus é o caminho para a salvação. Entendeu? E aí, os gentios se tornaram o povo que Deus também escolheu. Porque Deus não escolheu apenas uma raça. Deus escolheu a todos aqueles que aceitassem Jesus como seu Senhor e Salvador e decidissem obedecer a esse Senhor. Entende? Porque aquele que realmente crê em Jesus, naturalmente vai obedecer. Obedecer ao quê? Ao que a palavra de Deus diz. Por isso que eu estou aqui todos os dias ensinando vocês a lerem com seus próprios olhinhos a Bíblia, para vocês não serem enganados por ninguém, nem por mim. Porque se vocês lerem a Bíblia, ninguém vai enganar vocês. Vocês vão conhecer a verdade direto da fonte. Certo? Então, pessoal, por hoje é isso. Um abraço. Até o próximo capítulo de Mateus.